Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui novamente nessa quinta-feira, onde nós temos esse período de estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Convido aos irmãos agora a prestarem bastante atenção no nosso estudo que nós vamos ter hoje, mas antes de iniciar, gostaria de convidar os irmãos para orar. Sempre lembrando, se você tem algum pedido de oração e queira manifestar esse pedido, fazer esse pedido, você pode escrever aí nos comentários que vamos procurar orar por esses pedidos. E eu tenho um pedido aqui que chegou a mim, que é do nosso irmão Wilson Aguiar. Então vocês aí em casa anotem também esses pedidos aí que nós fazemos aqui. E anote também aí o nosso irmão Wilson Aguiar. Ele passará por um procedimento cirúrgico. Então, que peço aos irmãos que estejam orando pelo nosso irmão Wilson Aguiar, pela sua saúde e também pela sua família. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas a nós mediante Jesus Cristo. Obrigado porque através do sacrifício de Jesus Cristo, essa obra perfeita, consumada ali na cruz, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que nós temos em Cristo e que o Senhor nos abençoe também para que possamos usufruir dessas bênçãos a cada dia. Rogamos a Ti também por esse momento, pela bênção da Sua palavra que nós temos mediante na nossa frente, mediante a gente. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que a Sua palavra venha a ser clara às nossas mentes, que possamos ler, compreender ela, Senhor Deus, que o Seu Santo Espírito venha aplicar ela em nossos corações. Rogamos também a Ti, Senhor Deus, pelos nossos ouvintes, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. O Senhor conhece as suas necessidades, se alguns estão passando por algum tipo de tribulação, algum tipo de dificuldade. Rogamos a Ti que eles possam, Senhor Deus, crer na presença do Senhor e descansar, ter esse consolo da presença do Senhor que é constante, mesmo em meio às provações. Rogamos a Ti por isso e que todos nós possamos compreender Sua palavra neste momento. Lembramos também a Ti do nosso irmão Wilson Aguiar. Rogamos a Ti que o Senhor abençoe esse nosso irmão precioso, abençoe também toda a sua família. Derrame, Seu Deus, a cada dia as suas bênçãos nesta família. Lhe peço a Ti pela saúde de toda a família, especialmente também do nosso irmão Wilson Aguiar, abençoando, Seu Deus, o tratamento médico que ele passará, abençoando, Seu Deus, os medicamentos que ele precisa tomar ou já está tomando, abençoando todos os médicos que terão contato com ele. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pela sua saúde, que o Senhor esteja à frente, Senhor Deus, de todo o procedimento cirúrgico que ele precisará estar passando. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos aqui estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então nós estamos estudando um pouco, falando sobre a obra de Cristo, né? Aquela obra que Jesus Cristo fez ali na cruz e os resultados, as consequências que essa obra teve em nossa vida. Estudamos aqui sobre a regeneração. Então, a obra de Cristo lá na cruz nos trouxe a regeneração, que é o novo nascimento. Estudamos sobre a redenção, que nós éramos escravos do pecado, mas Cristo, através da sua obra lá na cruz, nos redimiu, nos tirou, nos libertou dessa escravidão. Estudamos sobre a substituição, onde Cristo lá na cruz foi o nosso substituto, morrendo em nosso lugar. Estudamos também sobre a justificação, que a obra de Cristo lá na cruz trouxe a nós a justificação. Nós, diante de Deus, fomos declarados justos por Deus, porque nós aceitamos a Jesus Cristo e agora a justiça de Cristo, alguém que não tem pecado, essa justiça foi imputada a nós. Toda vez que Deus olha para nós, ele nos enxerga não mais em Adão, mas na pessoa do seu santo filho e justo, Jesus Cristo. E nós estamos nele e estudamos sobre a justificação. Vimos também outro assunto, que é a santificação. A obra de Cristo lá na cruz nos traz em nossa vida a santificação. E vimos que ela é um processo que começou no dia da nossa conversão e ela vai continuar até o dia da nossa partida aqui deste mundo, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento da igreja. É um processo de santificação, um processo onde cada dia nós estamos sendo transformados
para sermos iguais a Jesus Cristo. Assim como o Filho é, nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus Cristo. Estudamos também sobre a intercessão, onde Cristo está intercedendo por nós hoje lá na presença do Pai. Então, Cristo, como nosso grande sumo sacerdote, e essa era a função do sacerdote, orar pelo povo, Jesus Cristo ele está orando em favor de nós. Aprendemos também que o Espírito Santo ele ora em nosso lugar. Muitas das vezes nós não sabemos orar como deveríamos orar corretamente. Então o Espírito Santo ele nos ajuda nestas horas onde nós não sabemos orar. E ele intercede por nós, e Deus Pai, que conhece a mente do Espírito, ele conhece o que o Espírito está falando, intercedendo por nós, melhores do que nós poderemos orar. Estudamos também sobre a ressurreição. A obra de Jesus Cristo nos trouxe esta esperança, que todos nós um dia seremos ressuscitados. A morte não vai nos prender, a morte não nos vencerá, porque Jesus Cristo já venceu a morte quando ele ressuscitou dentre os mortos. E nos deu essa grande esperança, a esperança da ressurreição. E, meus irmãos, estudamos também sobre a expectação. Foi a última live que nós estudamos sobre esse assunto, onde nós estamos como Igreja de Jesus Cristo na expectativa da sua vinda. Então, nós temos essa esperança. Então, nós como igreja, enquanto aqui na terra, nós estamos esperando a vinda do Senhor, a manifestação do nosso Salvador. Então, nós estamos nessa expectativa. Então, isso nos traz força em meio às lutas que nós estamos passando, porque nós sabemos que Jesus Cristo, a qualquer momento, ele aparecerá. E ele nos deu esta esperança, essa expectativa da sua vinda. Então, independente da luta que você esteja passando neste momento, seja financeira, seja questão de saúde, seja problemas familiares, problemas na sua igreja ou no seu trabalho, independente da dificuldade que você esteja passando, você sabe que você está esperando a volta de Jesus Cristo, na expectativa que ele tirará você desse local de sofrimento e nos levará para a sua glória. Então nós estudamos um pouco sobre a expectação. E hoje gostaria de trazer um outro tema. Nós vamos estudar sobre manifestação. Então este é o tema que nós vamos estudar hoje, sobre a manifestação. Olha só o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim esta carta. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Meus irmãos, aqui está falando sobre duas manifestações. Primeiro, João ele fala que nós ainda não fomos manifestados, ou seja, nós ainda não fomos manifestados na presença de Cristo no dia do arrebatamento. E estamos aguardando a manifestação de Cristo, onde ele voltará para buscar a sua igreja. Por isso que hoje nós vamos estudar sobre a manifestação. Mas especificamente, gostaria de estudar sobre a manifestação dos crentes diante de Cristo no tribunal de Cristo. Então nós sabemos, dentro do estudo escatológico, que a palavra de Deus nos revela sobre as coisas futuras, que nós estamos na expectativa da volta de Jesus Cristo, e quando ele voltar para buscar a sua igreja, isso é chamado de arrebatamento, nós subiremos como igreja para a presença de Cristo. E lá no céu nós passaremos por um tribunal que se chama Tribunal de Cristo. Todos nós seremos manifestados diante desse tribunal para prestarmos contas diante de Cristo de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer enquanto estávamos aqui na terra depois da nossa conversão. Então perceba bem, depois da sua conversão, tudo que você fez ou deixou de fazer, você vai prestar contas diante de Cristo nesse tribunal que é chamado de Tribunal de Cristo. E tudo que você fez ou deixou de fazer será manifestado naquele dia. Todas as nossas obras serão manifestadas naqueles dias e passará pelo juízo.
passará pelo julgamento para ver se naquele dia nós merecemos uma recompensa, que a Bíblia chama de galardão ou coroa, ou não merecemos uma recompensa pelaquilo que fizemos aqui na terra. Então, o tribunal de Cristo é onde nós e nossas obras serão manifestadas diante de Jesus Cristo. Olha só 2 textos bases que falam sobre este dia, sobre este evento do tribunal de Cristo e que todos nós seremos manifestados nesse dia. Todos nós que já cremos em Jesus Cristo e fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 14, versículo 10, diz assim, falando do tribunal de Cristo. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então aqui, meus irmãos, Paulo está escrevendo essa carta para os romanos e está falando que todos nós que somos crentes compareceremos perante o tribunal de Deus, que também é conhecido como tribunal de Cristo. Note bem que este tribunal é somente para os salvos. Somente para as pessoas que já são salvas, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Após o arrebatamento da igreja, nós lá no céu passaremos por esse tribunal, onde nós seremos julgados por Jesus Cristo. Olha só um outro texto base também que fala sobre o tribunal de Cristo, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Este texto também, Paulo vai nos falar sobre o tribunal de Cristo, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Note bem, um julgamento para os crentes, não será para os incrédulos. Um julgamento para os crentes, tribunal de Cristo. E lá será avaliado tudo o que nós fizemos aqui na terra, seja o bem ou seja o mal. E dependendo disso, nós receberemos ou deixaremos de receber recompensas diante de Cristo. Então, nós e as nossas obras serão manifestadas diante do tribunal de Cristo. Todos nós devemos ser manifestados, meus irmãos, no tribunal de Cristo. Essa manifestação, ela ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. Então, a igreja subiu, então essa manifestação acontecerá lá no céu. Uma coisa muito importante a gente notar que esse julgamento não tem nada a ver com o trono branco, o grande trono branco, que é descrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. São julgamentos diferentes, são tronos diferentes. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, falando do grande trono branco, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Meus irmãos, aqui está falando de tronos diferentes, está falando de julgamentos diferentes. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, está falando do julgamento que alguns chamam de juízo final, o grande trono branco. Neste julgamento, somente os mortos espiritualmente se comparecerão perante Cristo, que será o juiz daquele julgamento também. Então, todos os perdidos, todas as pessoas que não ganharam a vida eterna, que não têm Jesus como Salvador de suas vidas, eles serão ressuscitados para comparecer diante de Cristo nesse julgamento do grande trono branco. Então, desde Caim, que foi o primeiro perdido que nós temos menção, até o último perdido, o último incrédulo, o último réprobo, então todas essas pessoas serão manifestadas neste dia do grande trono branco para serem julgadas diante de Jesus Cristo e depois destinadas ao lago de fogo. Diferente do julgamento do tribunal de Cristo, que é somente para os salvos, somente para a igreja de Jesus Cristo. E esse julgamento não será um julgamento de condenação, porque ali só estarão os salvos presentes, mas será um julgamento para análise de obras,
para ver a qualidade da obra que você fez aqui na terra e se você merece uma recompensa ou se você não merece uma recompensa. Uma coisa interessante notar que Deus, ele concedeu a Jesus Cristo toda a autoridade de qualquer tipo de julgamento. Então a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, o julgamento do tribunal de Cristo. Quem será o juiz que estará sentado naquele trono? É Jesus Cristo. A palavra de Deus também nos informa que após a tribulação, quando Jesus Cristo descer aqui na terra, haverá o julgamento que nós conhecemos como julgamento das nações, onde Jesus Cristo se assentará no trono da sua glória, perceba que não é o grande trono branco, o trono da sua glória, e ali ele julgará as nações. Isso está descrito em Mateus capítulo 25, você pode acompanhar depois aí na sua casa. Quem será o juiz? Jesus Cristo também julgará as nações aqui na terra. Nós temos um outro julgamento, que é esse de Apocalipse capítulo 20, o julgamento do grande trono branco. Quem estará sentado naquele trono, o grande trono branco, julgando os ímpios? Jesus Cristo também. Olha só o que diz João, capítulo 5, versículo 22. Só para a gente entender que Deus ele concedeu a Jesus Cristo toda a autoridade de julgamento. Então, todo julgamento que acontecer, sabe de uma coisa, Jesus Cristo, ele será o juiz. Olha só, João, capítulo 5, versículo 22, diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, logo aqui, no Evangelho de João, já nos é mostrado que Jesus Cristo foi confiado a ele todo tipo de julgamento. Então, seja no tribunal de Cristo, seja ali no julgamento das nações, seja também no grande trono branco, Jesus Cristo é quem estará assentado nestes tronos, realizando o julgamento. Não é o Pai, mas a segunda pessoa da Trindade que estará fazendo esse julgamento, o Filho. Não é o Pai e também não é o Espírito Santo, mas o Filho, lhe coube a ele esta responsabilidade de julgar as pessoas, e ele tem toda essa autoridade. Então Deus, Pai, a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo tipo de julgamento. Paulo, quando ele pregava, ele também já anunciava esta questão, que Jesus Cristo seria o juiz. Olha só o que diz Atos, capítulo 17, versículo 31. Aqui nesse contexto, Paulo estava pregando ali em Atenas e ele estava falando sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ele falou que também Jesus Cristo seria o juiz de todas as pessoas. E olha só o que diz esse versículo aí, o versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que o destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo, pregando ali para os incrédulos de Atenas, ele disse, estava falando isso, olha, a pessoa que eu estou informando a vocês que morreu e ressuscitou, Deus está ali dando crédito e mostrando claramente que ela será o juiz para julgar as pessoas. Então aqui ele está mostrando que Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade concedida pelo Pai de ser o juiz. E Jesus Cristo realmente, ele se assentará tanto no tribunal de Cristo, quanto também ali no julgamento das nações, também no trono do grande trono branco. Então Jesus Cristo é quem será o juiz. E uma coisa que nós não podemos fazer é fazer essa confusão. Tribunal de Cristo é uma coisa, julgamento dos ímpios, que é o grande trono branco, é outra coisa. Acontecerão em tempos diferentes. Por exemplo, o tribunal de Cristo, que é somente para os crentes, acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Perceba bem, depois de 7 anos de tribulação, Jesus Cristo volta aqui na terra e ele vai voltar e ele vai inaugurar o reino milenar. E vai ter mais 1000 anos de tempo. Só no final dos 1000 anos que vai acontecer o grande trono branco. Perceba que são em períodos diferentes. O tribunal de Cristo acontecerá e somente 1000 anos depois que acontecerá o grande trono branco, que é onde Jesus Cristo julgará os ímpios. Note que são julgamentos diferentes, um para os salvos e outro para os ímpios. Mas nós, meus irmãos, que já cremos em Jesus Cristo, nós temos essa esperança do arrebatamento, a manifestação do nosso Senhor, onde nós seremos manifestados juntamente com Ele. E ali nós seremos julgados perante o tribunal de Cristo,
Uma pergunta que nós podemos fazer é: o que acontecerá neste tribunal? A palavra de Deus, ela nos responde. Mas antes eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que é uma prova para nós que o julgamento dos salvos acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Perceba bem, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, é uma prova que o nosso julgamento, o julgamento dos salvos perante o tribunal de Cristo, acontecerá imediatamente. A manifestação de Cristo ao arrebatamento da igreja, e esse texto diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só, no tribunal de Cristo serão ali dadas às pessoas galardões, coroas. E aqui Jesus Cristo está falando: olha, eu venho sem demora, e quando eu vier, eu retribuirei aos meus filhos as coroas, os galardões. É um versículo que mostra que o tribunal de Cristo acontecerá imediatamente ao arrebatamento da igreja na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse tribunal, o que acontecerá ali? O que será julgado? O que vai estar acontecendo neste tribunal? Primeira coisa que nós podemos saber, e que a palavra de Deus ela mostra para nós, as nossas obras, meus irmãos, naquele dia serão manifestadas diante do tribunal de Cristo, diante de Cristo e das pessoas que estarão presentes ali, a igreja que estará presente ali, as nossas obras serão manifestadas. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13, diz assim: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, perceba bem, manifestação da sua obra, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Meus irmãos, uma coisa que vai acontecer diante do tribunal de Cristo, diante do nosso juiz, que é Jesus Cristo, é a manifestação das nossas obras. E aqui Paulo coloca nossas obras em categorias. Será que as suas obras é de elementos que passa pelo fogo e se queima? Ou as suas obras é de elementos que passa pelo fogo e se purifica e não se queima? As nossas obras serão manifestadas e passará por esse julgamento, se elas foram obras que glorificaram a Deus ou se elas foram obras que não glorificaram a Deus. Se as suas obras, tudo que você fez aqui na terra, não glorificou a Jesus Cristo, se as coisas que você fez aqui na terra, o seu estilo de vida aqui não glorificou a Jesus Cristo, lá será manifestado e lá será queimado e você não receberá nenhum tipo de recompensa. Mas se o que você fez aqui na terra glorificou a Jesus Cristo, então lá será manifestado, será provado pelo fogo e perceberá que não foi queimado. E dessa maneira você receberá uma recompensa. E é isso que também vai acontecer ali. Nós receberemos recompensas pela nossa fidelidade a Deus aqui na terra. Olha só a continuação desse texto aí, o versículo 14 diz assim: Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então note bem, nós, diante de Jesus Cristo, naquele dia, nós estaremos ali para receber galardões, receber coroas, receber recompensas. E isso é do agrado de Jesus Cristo. Ele escolheu fazer isso. Ele vai recompensar a sua fidelidade aqui na terra. Mas a sua falta de fidelidade aqui na terra não será recompensada lá no céu. Pelo contrário, você levará um puxão de orelha. E é isso também que vai acontecer. A nossa fidelidade será recompensada, mas a falta da fidelidade aqui na terra resultará num puxão de orelha lá no tribunal de Cristo. Olha só o que diz o versículo 15. Diz assim: Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, que através do fogo. Note bem, meus irmãos, muitas vezes nós ficamos pensando, mas será que vai lá no céu vai ter choro, vai ter dano, vai ter alguma coisa assim acontecendo? A palavra de Cristo está nos mostrando que nós vamos sofrer dano àqueles
que terão as suas obras queimadas. Um puxão de orelha lá diante do tribunal de Cristo. Então, sua fidelidade será recompensada e a falta da sua fidelidade não será recompensada, mas para você lhe resta um puxão de orelha. Note muito bem que o que está sendo analisado diante do tribunal de Cristo não é a nossa salvação, mas o que está sendo analisado são as nossas obras. Todas as pessoas que estarão ali para ganhar ou perder recompensas, mas ninguém aqui está sendo julgado quanto à sua salvação. Todos que estão ali já são salvos e não se perderão, não serão condenados. A salvação é garantida por Jesus Cristo. Até as pessoas, os crentes que não foram fiéis a Jesus Cristo aqui na terra, o versículo ele foi bem claro em dizer: este não receberá recompensa lá, vai levar um puxão de orelha, mas o tal será salvo como todavia pelo fogo. Ele não perderá a sua salvação. A palavra de Deus é rica em diversos textos em mostrar que uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo, ela nunca perde a salvação. Ela está segura eternamente. Mesmo que ela venha fazer coisas aqui na terra que não glorifiquem a Deus, ela não vai perder a sua salvação. E é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Mas lá, diante do tribunal de Cristo, as nossas obras elas serão analisadas, as nossas obras serão julgadas. Mateus, capítulo 6, nos dá um grande exemplo de obras que algumas pessoas fizeram aqui na terra, mas não glorificaram a Deus. E lá no céu não ganharão nenhuma recompensa por isso. Por exemplo, olha só o que diz aqui o versículo 1 de Mateus, capítulo 6. Jesus ele diz assim, ó: guardai-vos, ou tomai cuidado, tenha cautela, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, ou a finalidade de ser desvisto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Jesus Cristo está ensinando, olha, quando você for fazer uma obra para mim, um trabalho para mim, quando você for trabalhar para o meu reino, tome um grande cuidado de você não estar com uma intenção impura no seu coração. Vamos supor que você vai sair para evangelizar, mas a intenção do seu coração é que as outras pessoas vejam que você é um evangelista e dessa maneira você vai receber palmas dessas pessoas. Jesus Cristo está dizendo que você já recebeu a sua recompensa aqui na terra, que foi as palmas dessas pessoas pelo fato de você ter saído da sua casa para evangelizar. Mas lá no céu, esta obra que você fez será queimada, porque você fez essa obra com o intuito de glorificar a você mesmo e não a Jesus Cristo. Olha só um grande exemplo que ele nos dá sobre ação social. Então você dá ali uma esmola para uma pessoa, dá um prato de comida, uma cesta básica para algum necessitado, você fazer algum tipo de ação social. Será que na sua ação social que você está fazendo, o seu intuito é glorificar a você mesmo, mostrar para outras pessoas o quão bondoso você é, ou o intuito da sua ação social é glorificar a Jesus Cristo? Diz assim o versículo 2, fala assim, aqui de Mateus 6. Quando, pois, deres esmola, olha só, você pode colocar aí cesta básica, um prato de comida, fazer o bem para alguma pessoa, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha só, quando você fizer alguma ação social, então não seja hipócrita, querendo que as outras pessoas vejam para você ter o seu nome honrado, o seu nome glorificado, mas que a sua intenção do seu coração seja realmente glorificar a Jesus Cristo. Lá no céu, as intenções dos nossos corações serão manifestadas. Então, a obra que a gente fez aqui na terra, Jesus Cristo vai falar, olha, você teve uma boa intenção no seu coração de realizar esta ação social e você realmente queria glorificar o meu nome. Aqui está a sua recompensa. Mas se a intenção do seu coração foi trazer glórias e honra para si, lá será manifestada essa intenção, será manifestada a sua obra, passará pelo fogo e será queimada, e Jesus Cristo te dará um puxão de orelha, mostrando que você quis glorificar a você mesmo e não glorificar a Jesus Cristo. Então, um exemplo que Jesus Cristo nos traz. Um outro exemplo é na oração. Olha só o que diz o versículo 5.
E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha só, algumas pessoas aqui nesse contexto, eles gostavam de orar em público, para mostrar para as outras que ele é um homem de oração. E assim as pessoas vão glorificar a ele, dizendo, nossa, olha só como fulano é um homem de oração. Ele é um homem de devoção. E ele começa a se orgulhar, porque ele começa a se engrandecer diante das outras pessoas, mostrando como piedoso ele é. Jesus Cristo está falando que diante de Deus, lá no céu, ele não ganhará nenhuma recompensa, porque a recompensa que ele ganhou já foi aqui na terra a palma dos homens. Então Jesus Cristo está nos ensinando como que nós devemos fazer a obra para Deus. Então a intenção do coração, ela conta nestas horas. Então Jesus Cristo está nos ensinando obras que serão queimadas naquele dia e não vai receber nenhum tipo de recompensa. E obras que serão recompensadas por Jesus Cristo, porque foi uma obra com fidelidade a Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos esta palavra sobre a manifestação. Nós estamos na expectativa da volta de Jesus Cristo, da manifestação de Jesus Cristo. Mas Cristo nos manifestará no dia do arrebatamento perante Ele. E no tribunal de Cristo, nossas obras serão manifestadas ali. E aí, como tem sido a sua vida aqui na terra? Será que lá no céu você terá recompensas que você ganhará de Cristo por causa da sua fidelidade aqui na terra? Ou a sua vida aqui na terra não está sendo fiel a Jesus Cristo? Saiba de uma coisa, lá no tribunal de Cristo você não terá nenhuma recompensa a ser ganha e ser dada por Jesus Cristo. Todas as outras pessoas estarão ganhando recompensas pela sua fidelidade a Deus aqui na terra. Mas se você não for fiel a Jesus Cristo aqui na terra, lá no céu você não ganhará nenhuma recompensa. Apocalipse nos informa o que nós faremos com essas recompensas, o que nós faremos com essas coroas. O que nós faremos com esses galardões? Nós não ficaremos andando por toda a eternidade com várias coroas penduradas na cabeça. Mas Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5 nos informam que chegará um momento onde nós, para glorificar ainda mais a Jesus Cristo, nós depositaremos essas coroas aos pés de Jesus Cristo. Olha só, tudo aquilo que Cristo nos deu como recompensa, nós devolveremos a Ele em forma de honra, em forma de glorificar a Jesus Cristo. E a minha pergunta é, e se você não ganhar nenhuma recompensa no tribunal de Cristo? Naquela hora onde todos os crentes estarão depositando suas coroas aos pés de Jesus Cristo, você estará apenas olhando, não tendo nenhuma pequena coroa para depositar aos pés de Jesus Cristo. Então perceba bem, se você honrar a Jesus Cristo aqui na terra, lá no céu, será dado a você mais oportunidades de honrar a Jesus Cristo. Mas se você não honrar a Jesus Cristo aqui na terra, lá no céu você apenas verá também as outras pessoas honrando a Jesus Cristo naquele momento, mas você não poderá honrar Ele com as suas coroas, porque você não ganhou nenhuma recompensa. Isso é uma palavra que para nos animar e nos motivar a viver aqui na terra de uma vida de fidelidade a Jesus Cristo. Porque um dia nós seremos manifestados e as nossas obras também serão manifestadas e passará por esse julgamento no tribunal de Cristo. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e pela Tua palavra, Senhor Deus, da manifestação, Sua palavra que já nos revela o que vai acontecer no futuro. E a sua palavra aqui nos diz, nos mostra que as nossas obras serão manifestadas. Rogamos a Ti e Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê uma vida de fidelidade aqui na terra, porque queremos ser fiéis ao Senhor aqui e que possamos honrar o Senhor por toda a eternidade. Rogamos a Ti por isso, que possamos nos afastar, Senhor Deus, de uma vida pecaminosa, de uma vida que não honra ao Senhor, que possamos, Senhor Deus, a cada dia sermos transformados pela Sua palavra e pela ação do Espírito Santo, para que venhamos a glorificar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus então continue abençoando a todos. E lembrando, se você tem algum pedido de oração,
coloque aí nos comentários que vamos procurar orar uns pelos outros. E anote o nome do nosso irmão Wilson Aguiar, esteja orando por ele, porque ele passará por alguns procedimentos cirúrgicos. Então vamos continuar orando aqui uns pelos outros e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos. Deus abençoe a todos.